Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, porque mais uma vez aqui estamos reunidos em Seu nome, em nome de nosso querido Mestre Jesus, para mais esse encontro de aprendizado com o Evangelho, encontro também com as palavras de Joana de Ângeles, e que possamos, querido Pai, juntos aproveitar esses momentos, pedindo até vós suas bênçãos, agradecendo nossos dias e orando por todos os nossos irmãos. Por isso, nós vos dizemos, Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, meus amigos. Tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo nesta terça-feira? Dia está sendo bom, dia de trabalho, dia de estar cuidando da casa, né? Para as senhoras, aqueles que ficam em casa, para todos vocês, como está sendo o dia? Então, sendo bom, espero que a noite seja melhor ainda. Se encontramos dificuldades, que a noite traga paz a todos vocês, a todos nós, e aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos. Por isso, neste boa noite, segue também nosso abraço, né? Sejam todos bem-vindos, acolhida de sempre para todos nós, todos vocês. Assim, hoje nós continuando a falar sobre o Pai Nosso, vamos ver o item hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, é o assunto de hoje. Aí vamos ver o que o Evangelho nos fala, se realmente temos perdoado aquele que nos ofendem, para isso garantir o perdão de Deus, como o próprio Evangelho assim o fala. E nós vamos ver já sobre ele. E nós vamos ver, continuar vendo, claro, Joana de Ângeles também, e nós estamos vendo o livro que mudou, o livro então chamado Constelação Familiar. É um dos livros da chamada série psicológica de Joana de Ângeles, e como fala da família, sempre é bom nós ouvirmos considerações a respeito. E nós ouvimos já nesses 2 dias algumas considerações, algumas colocações de Joana sobre família, sobre como nós precisamos estar atentos, como nos comportar, o que é importante. E hoje vamos continuar dentro do item, os primeiros passos. Hoje a parte 3 e amanhã nós concluiremos esse primeiro item. Então, os primeiros passos dentro do livro Constelação Familiar da Joana de Ângeles. E na continuação, aqui a primeira frase, as primeiras colocações são as seguintes. O excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes. É que Joana vai falar um pouquinho, então, para todos nós a respeito de família, a respeito do comportamento nosso de uma maneira geral, tá bom? E também nós temos os aniversariantes do dia, claro, sempre. Aline Dantas de Campina Grande, Paraíba, Clair Leão, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Kátia Alves Boeira, Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Davi da Silva Santana, Ribeirão Preto, São Paulo, Juliano Oliveira de São Paulo, capital, Leandro Silva de Souza, Sumaré, São Paulo. Arlete Correia Silva, de Coimbra, Portugal. Coimbra, aquela famosa música, Coimbra. E também o Pedro Teodoro, que não tem a cidade onde ele está, no Facebook, onde a gente consulta os aniversariantes. Então, para todos eles, nossos amigos, e que aqui estão conosco nesse momento, nós os cumprimentamos, que Deus abençoe sempre, com muita saúde, muita paz, caminho do bem sempre, e que haja muito sucesso nos seus empreendimentos, claro. Então, um grande abraço de todos nós
também aos aniversariantes seus, familiares, amigos e afins, pessoal do Facebook e tal. Parabéns para todos vocês, tá bom? Voltaremos, claro, a falar sobre eles no final, quando então faremos a leitura, daqui a pouco mesmo, não vai demorar muito não, do livro da Joana de Ângeles, para a gente falar um pouquinho. E agora vocês, né, afinal de contas, vocês já estão aqui conosco também, já estão deixando aqui seu boa noite, então vamos aqui ver vocês, olha aí, a Márcia Siqueira, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Débora Galhano Fernandes Viana, Olga Fagundes, Bárbara Santana Nery, José Ubirajara Gonçalves da Silva, Glaudemir Ruiz, Carlos Santana, o Edmar José Bueno, Judélia Lima, Fidelis, o Fábio Fidelis, Leoni Pereira, Cecília Tiliac, a prima, Rose Tódero Sartori, todos deixando boa noite simpático, né? Para nós podermos irmos bem nesta noite. Também aqui a Janaína Cias Ferreira, né? Para a semana, que Deus ilumine teus dias. Com toda certeza. E aí segue a bela mensagem que ela sempre coloca aqui para nós, uma mensagem de alegria, uma mensagem de otimismo, isso é muito bom para todos nós, né, Janaína? A gente agradece, viu? Pessoal do like, vocês também, né, que já deram boa noite, também dão like, mas temos mais. Bárbara Santana Néria, Janaína Cias Ferreira, Rose Tódero Sartori, Lucilene Martins, Ana Paula Ribeiro, Judélia Lima, Leoni Pereira, Fábio Fidelis, Edmar José Bueno, Carlos Santana, Glaudemir Ruiz, o José Ubirajara Gonçalves da Silva, espera um pouquinho, só que deu uma apagada aqui, José Ubirajara, aqui. Ivoneide Abreu, Alcina Ambrosio, Marcelo Teston, Tobias Juliana, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Márcia Siqueira. Todos vocês aqui, então, já conosco, a gente agradece muito a participação, a atenção de vocês, é claro, fazendo então nosso encontro, enriquecendo sempre nosso encontro. E nosso encontro de hoje, continuando a dar aquela destrinchadinha no Pai Nosso, no sentido que vem embutido nas palavras que nós dizemos, né? Vamos ver hoje aquela parte que fala sobre perdão, quase no final do Pai Nosso. Vamos lá. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E vamos ver então aqui, né? Nosso perdão, se está realmente correto, se estamos perdoando. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para ela solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós mesmos faltássemos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração. Se vos apraz retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade. A exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haveres ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas,
de cumprir uma nova vida, o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro. O sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Por isso aí está o item que fala do perdão, que quando no Pai Nosso nós levamos nossos pensamentos, palavras, e assim dizemos, perdoai, assim como perdoamos, perdoa nós, Pai, como perdoamos aqueles que nos devem. E claro, aí vale para cada um de nós a pergunta, o quanto que nós realmente estamos perdoando para merecermos o perdão do nosso Pai, por nossas faltas, nossos erros. E nós lembramos que quando erramos e nos arrependemos, isso é extraordinariamente bom para nós. Quando pedimos perdão àqueles a quem prejudicamos, é extraordinariamente maior ainda a bondade que é para com todos nós. Quando nos perdoamos por fazer coisas erradas, né? Mas também o é quando, claro, nós vamos perdoar a todos. E se não perdoamos, como pedir que o Pai nos perdoe? Porque no Pai Nosso nós condicionamos a que Ele perdoe, que minimize nossas faltas, nossas responsabilidades, porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos prejudicam, aqueles que realmente nos fazem mal, etc, etc, etc. Então vale para cada um de nós a reflexão sobre o quanto nós estamos sendo indulgentes para merecermos a indulgência de Deus. Porque é isso que nós falamos no Pai Nosso. Não é outra palavra, né? E nós lembramos bem daquela passagem, né? Passagem evangélica, passagem da Bíblia, em que aquele senhor foi cobrar, né? Aquele que devia para ele 10 mil dinheiros, era uma coisa semelhante, uma quantidade imensa. E ele chorou, esperneou pela família e tal, né? E aí o Senhor o perdoou. Vai para casa. Mas ao sair dali ele encontrou que devia uma quantia mínima. E ficou bravo, xingou, mandou prender, mandou fazer acontecer. Né? E quando isso chegou até o Senhor tomou as providências, mandou prendê-lo, e tem aquela célebre frase, coloca-o, né, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas por quê? Recebeu o perdão daquilo que devia, mas não perdoou sequer uma parte mínima daquilo, tudo que ele devia para o patrão, para alguém que o devia. Então, né, fazendo esta analogia, perdoar para ser perdoado. Né? Porque é isso que nós falamos ao nosso Pai. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas, né, daqueles que nos têm ofendido, etc. e tal. E aqui, né, ainda é colocado para nós uma frase, uma passagem dessa leitura que diz: dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não me surpreenda com um desejo de vingança no coração. Olha o quanto que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, especialmente porque nós não sabemos como vai ser nosso segundo seguinte. Eu digo segundo porque de repente pode dar um tec aqui, desliga e buf, cai. A gente pode cair, né? Eu caio em cima aqui do computador, então tantos e tantos acontecem. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Mas se eu peço a Deus para Ele me perdoar conforme eu perdoo aqueles que me ofendem, se eu não o faço, né, eu posso, de repente, partir com todo esse ressentimento, essa mágoa, e vai ser muito ruim para mim, para eu, para qualquer um de nós no plano espiritual. Então estejamos atentos, porque cada palavra que nós falamos, nós estamos vendo isso daí nesses dias do Pai Nosso, traz uma responsabilidade grande para todos nós. Então estejamos atentos sempre, aquilo que nós falamos e da responsabilidade das palavras que nós colocamos. E as nossas palavras e essa responsabilidade não é só nessa questão de perdoar as ofensas. A responsabilidade é por tudo aquilo que nós fazemos, é por tudo aquilo, né,
que nós realizamos no nosso dia a dia, onde nós estivermos, com quem estivermos, mas tudo implica em responsabilidade. Uma palavra mal falada, algo que, vamos dizer, né, podemos até pensar, mas evitemos de falar, de repente escapa, pronto, está feito aí o estrago, e que vai necessitar da reparação, né? Apesar que, como nós falamos, já se sabe, pensamos até por pensamentos, ou pecamos até por pensamentos. Porque quando temos pensamentos ruins, pensamentos de mágoa, de melindre, de raiva, de ódio mesmo às vezes, desejo de vingança, se me paga, nós vibramos negativamente, uma vibração muito ruim, e isso acaba abrindo espaço para que nossos irmãos se aproveitem. Então não vai ser nada bom para nós. Nossos cuidados começam com os nossos pensamentos, que precisam ser sempre claros, objetivos, sempre no caminho do bem, sempre, por mais que a gente fale, mas sempre a necessidade de se repetir, até para que cada um de nós, eu mesmo, coloque dentro da cabeça de cada um de nós todos esses cuidados que são tão necessários. E assim, o Evangelho é o que fala aqui para nós. Então, vamos ver mais alguns de vocês aqui, que nós já vamos ver Joana de Ângeles. Está aqui Cacilda Cassiano, dando boa noite também, Margarete Lemos, também Eliana Mormilo Borges, Eloá Romanato, também aqui conosco, e mais alguns de vocês, nossos queridos amigos, que chegaram aqui para dar também o seu like. Então está aqui Cacilda Cassiano, Margarete Lemos, Zelinda Nunes de Nova Odessa, nosso abraço também, Moacir Antônia, Regina Silva, Dona Ana Felipe, Marina Lourdes Santana, Janaína Cias Ferreira, Pedro Freitas, Pedro Vanderlei Rodrigues, Maria Neuza Araújo, João Avelino, nosso queridíssimo Eduardo Augusto Lourenço, um grande abraço, Eduardo, lá do nosso querido Mensageiros de Luz. Assim, amigos, vamos ver o que nos fala Joana de Ângeles hoje, porque é na continuação, claro, do livro que nós estamos vendo, Constelação Familiar. E ela está falando assim, nesse início, até dos primórdios de nossa situação, quando nós, no plano espiritual, aceitamos vir fazer parte. Nós vimos semana passada, ontem, né? Que muitas vezes aquilo que se, né, acerta, que se combina, como a gente conhece mais no plano espiritual, muitas vezes não dá certo aqui. Porque ao virmos e encarnarmos, claro, não temos a consciência de nada que se passou antes, vamos levando os nossos dias e o mais, muitas vezes nos rendemos ao meio ambiente que nós vivemos, que lhe é por extremamente cativante no sentido de quem trabalha com sensações, com mídia, esse negócio, sabe muito bem como, mais das vezes, manipular nossos desejos, criando situações em que nossos desejos se exacerbem, né? E aí, muitas vezes fazemos coisas que não devemos, não poderíamos fazer, com consequências ruins. Então, estar encarnado é uma dificuldade muito grande e nem sempre conseguimos cumprir aquilo que nós planejamos no plano espiritual. Resgatar dívidas, acertar, mesmo vindo em missão, não conseguimos muitas vezes cumpri-la, né? Tanto no resgate como em provas que a gente quer realmente se submeter. Faz parte da nossa encarnação ainda, né? E por isso mesmo, essa liberdade que todos nós temos, e a mídia, e tudo tão fácil, na palma da mão, celular, etc. e tal, pode criar um clima que favoreça realmente a essa chamada liberdade de expressão, claro, mas também o excesso da sensualização de tudo. Então tudo acaba se sensualizando, né? Sensualiza-se na alimentação, faz aqueles comerciais, tal, roupa, lugares, enfim, tudo aquilo que excita aquele desejo que faz parte ainda do nosso dia a dia. E às vezes a gente se perde. Vamos ver então aqui que a Joana continua falando para nós a respeito de situações complicadas. O excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas de prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para com os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes. E é uma realidade. E muitas vezes se apressam, né, essas questões de sensualidade, etc., e trazendo consequências não muito boas. E muitas vezes acontece também por falta daquilo que se chama, né, conversa familiar, conversa pai e mãe para filhos. Acham difíceis? Mais difíceis ainda é
os filhos, né, descobrirem por si só, às vezes de maneira tão errada, como aliás, praticamente todos os adultos assim aprenderam. Então aquelas dificuldades que os adultos aprenderam por descobrir por si só, muitas vezes de uma maneira errada, de uma maneira totalmente fora de sintonia, precisamos, conscientes que estamos, para nos prevenir e fazer o que é correto com aqueles que estão sob nossa guarda, sobre a nossa orientação. Vamos lá. Não pensando nas suas consequências quando ocorre a concepção de seres não desejados, logo se pensa em recolher ao aborto criminoso, em hedionda conduta que deve ser gravemente enfrentada por todos os cidadãos conscientes da sua condição de humanidade. É claro que na estrutura emocional daquele que assim se comporta, não existe espaço mental nem moral para a construção do núcleo familiar. Uma das consequências óbvias do momento em que nós passamos, sensualização, né, a liberdade que se tem, tudo favorece muito para o que venham muitas crianças indesejadas, infelizmente, indesejadas nesse sentido de não ser objeto de desejo, mas teve-se relação sexual pelo prazer, por aquilo que a gente sabe, mas a consequência muitas vezes aí está, porque também não se tomam os devidos cuidados, apesar de toda a divulgação que se tem, e não há falta de informação, acredito, com relação a isso. Principalmente também questão de orientação doméstica, né? E aí? Aí vai se abortar, e como Joana disse, na estrutura daquele que se comporta dessa maneira, não vai ter espaço mental, moral, para constituir um núcleo, uma família, até, vamos dizer, mais equilibrada, porque esse ato, o ato do aborto, sempre vai estar pesando na consciência daqueles que realizaram, infelizmente. Em face da situação em que se encontra, surgem as uniões e as separações, cada vez mais perturbadoras, porque logo passam os apetites vulgares, gerando comportamentos promíscuos, nos quais os indivíduos ansiosos mais se afligem. Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade, passo inicial para a manifestação do amor, sem perturbação e com caráter duradouro, né? Então, o que ela terminou dizendo? Que, infelizmente, aqueles que se comportam dessa maneira, né, levados pela sensualização, acabam muitas vezes tendo crianças indesejadas como foi, praticam o aborto, ficam sem condição, até depois de terem um lar. E aí caem cada vez mais, uma boa parte, não vamos dizer generalizar, claro, mas há uma facilidade maior para aí se perderem de uma vez por todas. E Deus, né, fortaleça para a volta ao bom caminho. E aqui ela diz que na cultura saudável, tudo caminha dentro daqueles parâmetros do conhecimento, do próprio respeito, do descobrir, do amor como que ele é, descobrindo as virtudes e, claro, também os defeitos uns nos outros. O erotismo, porém, que graça, não permite aos indivíduos a convivência que lhes faculta o desvelar-se, o conhecimento sem a ocorrência dos violentos conúbios sexuais de efeitos insatisfatórios, que dão lugar a decepções ou levam ao desbordar das paixões da libido mal direcionada. Unem-se os solitários egoístas, preparados para a separação, mediante a cultura da indiferença afetiva, como consequência da filosofia consumista de que se vive em sociedade, na qual tudo é descartável, inclusive as afeições humanas. Tem uma série de situações que, infelizmente, levam ao fracasso, né? Relacionamentos, casamentos, tantos, que, pelo fato também de engravidar, muitas vezes casam-se, mas também aquela situação foi simplesmente uma questão de uma relação que gerou uma criança, mas que não tinha nenhuma afinidade entre eles. Então aí já é um fator que dificulta, né? Outra situação é quando se faz casamento, claro, por conveniência.
não é? Por questão financeira ou por questão outra, até mesmo cultural. Havemos de respeitar, claro, não é? Mas não tem aquela situação ideal, que digamos assim, do conhecimento, do descobrir as virtudes, também de descobrir os defeitos, procurar corrigir, e aquele ideal de constituir uma família, como deve ser assim constituída, né? Então, essas relações, esses casamentos, essas situações por conveniência são fadadas ao fracasso, infelizmente. Este comportamento dizem para não sofrerem quando ocorrer a ruptura da frágil união. É uma união frágil, conveniência é união frágil, porque não há o maior compromisso de um com relação ao outro. E aí a liberdade de um, a liberdade de outro acaba realmente, com o passar do tempo, fragilizando ainda mais a relação. Agora ela diz, certamente há grandiosas e inumeráveis exceções, particularmente naqueles espíritos que se permitem esperar pelo ser que lhes proporciona emoção e alegria de viver, facultando-lhes a união feliz, coroada pela prole com a qual estão comprometidos. Quer dizer, apesar de tudo isso que a Joana nos relatou aqui, de uniões que se acabam acontecendo por uma questão de simplesmente parecer um filho numa situação que não era desejada, e aconteceu porque se rendeu à sensualidade, ao momento, né, aos próprios instintos, vamos dizer assim, situações também de convivência, de conveniência, quando muito há com relação a isso. Questão de conveniência, questão cultural, né, onde famílias se unem e já estabelecem que um vai casar com tal, tal vai casar com um, né, simplesmente para que as famílias se unam, não levam em consideração a questão individual, sentimento de cada um. Mas a questão cultural, vamos assim o respeitar. Questões religiosas também, então uma série de fatores que levam a uniões que, com o decorrer do tempo, infelizmente, né, tendem a haver desajuste. Oremos para que não, porque fatalmente também no decorrer do tempo deve vir aí a descendência que irão sofrer muito com problemas entre pais, e assim nós bem sabemos. Mas, por outro lado, Joana aqui fala para nós. Grandiosas e inumeráveis exceções com relação a tudo isso que foi dito, né? Particularmente nesses espíritos que sim, estão aqui, estão dispostos a esperar, a conhecer, para que a família se constitua, se mantenha dentro das operações familiares, amorosas, que levem a um bom desenrolar por toda a existência. E quantas famílias assim? Nós bem conhecemos, como infelizmente também conhecemos outras que não são assim. Mas é tudo um aprendizado e os exemplos estão aí para todos nós vermos. Tá? São exemplos para todos nós. Então, escolhamos cada um de nós o melhor caminho e não nos esqueçamos em hipótese alguma. Orientação familiar para crianças, adolescentes. Embora possa parecer difícil, né? Às vezes você fala assim, conversa com seu filho, né, sobre sexualidade, sobre, né, as coisas da vida. Eu não. E aí? Vai reclamar do quê depois? Né? São responsabilidades nossas, indelegáveis. Paternidade, maternidade é coisa muito séria. Extremamente séria. Não é só colocar no mundo. E como ainda ontem estávamos conversando, né, e falando de famílias grandes, e eu estava falando em minhas origens mineiras, né? Minha mãe é de Campestre, toda aquela região do sul de Minas, e sempre foram muito humildes. E há décadas para trás, então, era tudo muito simples. E famílias eram imensas, grandes. Se não me engano, a minha bisavó teve mais de 20 filhos, 24, se não me engano. Né? E usava muito aquela expressão que era da época, vivia, né, no sítio, na roça, como se diz. O filho vem, vamos colocar no terreiro e aí tem a plantação e a gente vai alimentar. Hoje em dia não é mais assim. Responsabilidade imensa, então, que tenhamos essa consciência em cada um de nós, porque vai se refletir naqueles que estão vindo por aí. Que Deus nos ilumine, nos, né, dê forças e que destrave esse nosso medo de conversar com os adolescentes sobre esses assuntos que são fundamentais. Eles querem saber, né? E
Se for dos pais, melhor ainda, por toda, sei lá, né, aquela inconveniência, aquela coisa de... É de cada um, tá bom? Assim, meus queridos amigos, vamos agradecendo a presença de todos vocês, vamos sim, com muita alegria, partindo aqui para o encerramento, e nesse encerramento também vamos aqui, né? Temos também o Rômulo de Magalhães, o Ribeiro, Lara, Roberto Ribeiro, Maria Aparecida, dando aqui o boa noite simpático, agradável, muito bom. Também, mais alguns de vocês aqui, né? A Bruna Tubarão, Janaína Cias Ferreira, Lair Neto, a Vilma Marim Ribeiro, o Lara Roberto, Newton Gruber, Marquinho Grigoleta, abraço Marquinho para Tati e para Juninho. Também abraço para o Rômulo de Magalhães, Evandro Cândido Jacinto, Moisés Ferreira, Josilda Rampazzo, prima Ivone Lameu, um abração para todos vocês. Muita alegria por estarmos juntos, né? São momentos alegres quando falamos do Evangelho, falamos sobre nossas vidas, aquilo que se espera de nós, aquilo que nós temos tanta dificuldade de realizar, né? Porque às vezes nós somos meio travados numa série de coisas aí, coisas que vêm desde nossa criação, tempo de infância, coisas difíceis e que continuamos trazendo. Mas não nos esqueçamos, a mudança está aí, a transformação está aí, os costumes mudaram, precisamos nos esforçar para acompanhar também essas mudanças que estão se processando ao nosso redor. Não estão se processando ao redor dos outros, não. É ao redor de cada um de nós. E vamos aproveitar e trabalhar. Por falar em trabalhar, vamos aqui, né, no momento de encerramento, também mandar aquele abraço para todos os nossos queridos amigos aniversariantes. Aqui conosco, Aline Dantas, Clair Leão, Cátia Alves Boeira, Davi da Silva Santana, Juliana Oliveira, Leandro Silva de Souza, Alete Correia Silva, Pedro Teodoro, Mário Xavier. Parabéns a todos vocês, que Deus ilumine e fortaleça um caminho glorioso por essa vida, um caminho do bem sempre e com muita saúde. E também para todos os seus amigos, né, conhecidos, familiares, aí. E vamos assim também fazer a oração imprescindível para os nossos amigos que nos pedem, vocês que nos pedem, e aqui nós temos esses amigos nossos, familiares, amigos, que precisam então desse fortalecimento de nossas preces, pedindo então a Deus as bênçãos, né, para o restabelecimento. Vamos então, juntos, e vocês já vão mentalizando os seus aí. Alcina Branco Poleto, Alexandre Bastos Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Polona, Ana Baricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Cis Fávora, Camila Romanato Capfel, Carlos Gonçalves de Oliveira, Clóvis Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertolo, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cândido Macedo, Cavalcante Macedo, Jacques Regiane, Fernanda e Gustavo Casselanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Rismilha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geralda Pantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Helena Lourdes Lázaro Silveira, Joana Adelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Moerberg, Nino Marques Gonçalves, Lisete Pascotto do Alcoleto, Luiz Rocha, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Putião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizar Leal, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso, Maria Aparecida Gasparini, Melissa Esferra, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Neide Moscatelli, Neucimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demétrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risoraide Maria da Silva, Robinson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovanini Colucci, Sebastiane Doutrides da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andreiro Santa Rosa, Solange Cocol, Sônia Martins, Tereza Marante, Constâncio, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Teliac, Givaldo Dias de Lima, Adriana Cristina Antonelli Freire, Elora Antonello, e também o Williams Freire. Para todos vocês, nossos pensamentos de amor, nossas vibrações positivas, para que tudo se normalize, para que nossa jornada, a jornada de todos vocês também, possa ser a melhor possível, para que possamos cumprir nossos objetivos aqui, com muito amor, com muito carinho. Vamos então para a nossa prece de encerramento, na companhia preciosa de todos vocês. Vamos lá? Salve Regina, Mater
Pai nosso que estás no céu, estás em toda parte, em todo o universo, neste nosso mundo, ao redor de nós, dentro de nossa própria consciência. Por isso, querido Pai, é que seus filhos felizes estão. Felizes porque nos concedestes a graça da vida, que pode assim nos reunir nesse instante, embora distantes, mas reunidos, firmes e fortes pelo pensamento, pelo amor, pela confiança em vós, vos louvando e levando a vós nossos pedidos, nossos agradecimentos, agradecendo sempre, porque nosso querido Mestre Jesus está aqui conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos orientando. Obrigado, Pai. Obrigado por todos os nossos irmãos, por todos nós, por todos esses que hoje aniversariam felizes, por todos esses nossos irmãos espirituais que hoje vêm ao mundo através de seus abençoados pais, abraçando a dificuldade do dia a dia. Obrigado por todos esses nossos queridos irmãos, nossos entes queridos, amigos, familiares, que já partiram da nossa convivência. Estão no plano espiritual, prosseguindo sua jornada, mas nós nos agradecemos e felizes por tanto que pudemos compartilhar, tanto que pudemos aprender, tanto amor que pudemos distribuir. Abençoados sejam em uma feliz jornada. Abençoados também, Pai, todos esses nossos irmãos que aqui nós nominamos e pedimos suas bênçãos, seu fortalecimento. Irmãos que nominamos, irmãos que levamos através de nossos pensamentos até vós, pedindo a força, pedindo para que sejam fortalecidos em suas atribuições, nas suas dificuldades do dia a dia, especialmente por esta ocasião de suas dificuldades físicas, porque assim precisam se restabelecer para o prosseguimento da jornada, que é tão difícil aqui onde nós nos localizamos. Abençoa a todos que trabalham pela saúde, dedicando-se de uma maneira extraordinária pelo bem-estar de todos os seus filhos. Abençoa sim, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos que hoje partiram deste mundo, estão partindo e sendo maravilhosamente acolhidos no plano espiritual. Abençoa, conforte o coração daqueles que aqui ficaram, parentes, familiares, amigos. Abençoa também este nosso planeta, que tanto machucamos, mas que precisamos de vós para o nosso auxílio na recuperação. E abençoa, Pai, os dirigentes de todas as nações, para que realmente se dediquem ao povo que tanto necessita, povo que tanto sofre, precisa sempre de auxílio. Abençoa nossas casas de oração, onde nós alegremente nos reunimos para vos louvar. Abençoa esta água que bebemos, porque ela é a nossa fonte da vida, a fonte da vida neste planeta. E tantas bênçãos a agradecer. Pedimos por nosso trabalho, por aqueles que nos dão o trabalho. E neste momento levamos a vós esta prece, do fundo de nosso coração, e assim dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa, Pai. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça
e do amor para sempre. E que assim seja, Pai. Que assim seja, e nós aqui humildemente vos pedimos. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco aqui reunidos. Esteja sempre com todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que sua mão luminosa esteja sobre todos, amparando e fortalecendo. Esteja sobre nossos lares, protegendo, purificando a todos. Esteja com aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. E que nosso coração se ilumine com este amor que é eterno. Que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus, por todos estarem sempre nos orientando com amor infinito, amor que se perde na eternidade. Por isso vos dizemos e vos louvamos agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nós aqui vamos então agradecendo, né? Como é bom poder agradecer, sempre agradecer. Claro, pedir, porque também nós necessitamos, e como necessitamos. Mas acima de tudo agradecer, porque se nós não estivéssemos aqui, como poderíamos, não é? Agradecer essa graça que nos foi dada, que é a vida, e que nós possamos, por tudo aquilo que vamos aprendendo, aos poucos, como vamos aprendendo, melhorar a nós mesmos, melhorar em nosso dia a dia, nos fortalecermos aqueles que estão conosco, nossos lares, no trabalho, onde quer que estejamos. Sejamos essa luz que irradia a luz, essa paz que transmite a paz, este amor que capta o amor e o distribui. Que assim sejamos. E agradeçamos sempre a nosso Pai, assim como agradeço sempre a companhia de todos vocês que estão conosco já há tanto tempo e estamos perseverando, procurando aprender um pouquinho mais a cada dia. Então agradeço a todos vocês, quero deixar o meu beijo grande, beijo da Célia, esse abraço imenso coração a coração, meu e da Célia, e nós também recebemos os seus, porque essas vibrações de amor não encontram obstáculo, e assim transmitimos e recebemos. Então, meus queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, paz e bem em nossa jornada com uma farta distribuição, porque o retorno também será sempre farto. Até amanhã, fiquem bem, uma excelente quarta-feira, bem no meio da semana, que seja a marca da nossa virada no caminho do amor, no caminho da paz. Até amanhã. Tchau.